Gente querida, hoje queremos falar um pouquinho sobre Pedro. Estamos falando sobre identidade e missão, e Pedro é um exemplo muito interessante. Antes de Cristo, na vida normal que ele tinha, o nome dele era Simão. Simão era um cara rude, ignorante, briguento, encrenqueiro. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, Pedro teve o seu temperamento transformado. E Pedro, então, agora ele tinha como objetivo seguir Jesus, amar Jesus. Mas Pedro, mesmo tendo andado com Cristo, a sua vida íntima não havia sido totalmente transformada. E Pedro tinha atitudes que demonstravam que ele ainda tinha muita coisa do Simão. E isso fez com que Pedro cometesse algumas gafes muito graves ao longo dos 3 anos e meio que andou com Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Jesus amava Pedro e tinha um propósito na vida de Pedro. E Jesus mesmo deu a Pedro toda aquela cobertura necessária para que Pedro fosse, mais tarde, um homem de Deus. Interessante que Jesus investiu em Pedro, mesmo Pedro tendo uma certa confusão mental sobre quem ele era, Jesus investiu em Pedro. E o episódio que me chama a atenção é de que depois que Jesus havia morrido, Jesus apareceu a Pedro e deu a Pedro uma chance de se rever, de se reestudar, de se conhecer. E ele permitiu que Pedro, que havia negado ele 3 vezes, que Pedro por 3 vezes declarasse o seu amor por Jesus. E aí então foi que Jesus deu a Pedro a sua missão. Se você me ama, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. A missão na vida de Pedro só começou quando ele de fato conheceu o amor de Jesus. Quando de fato ele pôde dar o seu amor a Jesus. E ele disse a Jesus: eu fiquei triste, Senhor, porque o Senhor está triste comigo. Ele disse: não, Pedro, agora sim apacenta, cuida das minhas ovelhas. A missão de Pedro então começou e Pedro tornou-se o grande líder da igreja. Com todo o seu temperamento conturbado, tornou-se o grande líder da igreja. E a missão de Pedro sempre teve a ver com seu nome, Cefas, que foi mudado por Jesus de Simão para Pedro. Sempre teve a ver com a sua firmeza. Pedro foi o grande líder da igreja nos primeiros anos da igreja cristã. Há esperança para todos nós. Apesar dos nossos temperamentos, apesar da nossa história, nós podemos ser bênção nas mãos de Deus. Eu tenho um recado de Deus para você hoje. Que você se deixe nas mãos do Senhor ser uma bênção. Não importa a sua história e o seu histórico. Que você possa receber, acatar o amor de Jesus pela sua vida e ser uma bênção nas mãos de Jesus. Grande abraço, Deus te abençoe.